Olá, estamos de volta com mais um Papeando com Cristina Stech. Hoje a nossa conversa vai passar por tudo que a mulherada ama, mas os homens também gostam muito, que é a questão de estética. E também um outro lado da biomédica Lana Oliveira que você vai conhecer, que é o lado escritora. E é uma história muito louca, gente, como que ela entrou nessa vibe. Mas quem vai nos contar tudo isso a partir de agora é a própria. Alana, seja bem-vinda. Acho que é a primeira vez que você vem aqui nos nossos estúdios, né? Muito obrigada, Cris, a primeira vez. Estou muito lisonjeada. Bacana. Ela tem essa carinha de criança, né? De menininha, mas ela é mãe de 2 filhos já. E há quanto tempo você já está nessa vibe da biomedicina? Então, já faz 7 anos, né? Agora vai para 8 anos já atuando na área da estética. E como autônoma, né? Com a minha clínica mesmo, faz 7 anos. 7 anos. E como que você decidiu ser biomédica? Você sempre teve essa tendência para a área de saúde, para a área de estética? Como que foi isso? Pois então, na realidade, eu sempre gostei de perícia criminal. Né? Perícia Perícia criminal, gente. era a minha paixão. Virava a noite achando CSI, eu era fissurada por, né, por perícia criminal. Por isso que eu fui fazer biomedicina, porque era, né, a área, Sim. né, que eu conseguiria ir para esse caminho. Mas no decorrer da faculdade, né, e as experiências e tudo, acabei gostando da área de estética. Me especializei nisso e acabei ficando na estética mesmo, não E nem abandonou a área de abandonei perícia. a área de perícia. Nunca nem tentei, na verdade. Depois que eu fui para estética, fiquei na estética. Pois hoje o Guarapuava vive um momento, assim, depois da implantação do curso, né? Sim. Nas faculdades, um boom, assim, né? Nessa área. O que você considera o teu diferencial? Olha, segundo as minhas clientes, sou a melhor no que eu faço, né? Questão de especializações, assim, sou muito bom em facial, né? O meu foco é facial, corporal. Eu já não trabalho mais com corporal porque não é minha paixão. A minha paixão realmente é facial, é a harmonização facial, tratamento de pele. O meu foco principal, que é assim, meu forte mesmo, é rejuvenescimento natural, né? Aquelas harmonizações que só volta no tempo, rejuvenesce, mas que não aparenta que a pessoa fez procedimento, Um negócio sabe? Um natural, né? negócio natural, exatamente. Não essas harmonizações exageradas, aqueles preenchimentos que dá para ver de longe assim. Um procedimentinho assim que a pessoa volte só a ser nova de novo, mas que não aparente que ela Que você tem olhe no espelho e você gosta. isso que você gosta. Exatamente. Porque a gente vê, Uhum. assim, tem umas pessoas que ficam, né, exageram, você Isso. acaba perdendo a identidade, É, né? hoje as pessoas estão com medo de realizar procedimentos por conta disso, porque a gente vê, né, tanto na televisão, por aí, muitas harmonizações assim exageradas, né? Então, isso está trazendo medo, muitas intercorrências também, né, pós-procedimento, e está causando medo na mulherada de fazer, tá? Mesmo, de verdade. E assim, para você ganhar a confiança hoje de uma cliente para fazer procedimento depois, né, de você ver tudo isso aí, tá bem Mas uma vez que complicado. você ganha confiança, você Uma vez que fideliza, você né? ganha confiança, que delícia. Pois Uhum. as mulheres gostam e estão fazendo cada vez mais cedo, né? Sim, Qual é a idade ideal? não tem uma idade ideal. Na verdade, a gente, a partir dos 20 anos de idade, a gente já começa a ter uma perca de colágeno muito grande, né? E nessa era agora de ansiedade, depressão, né, e até mesmo falta de cuidados com a pele, as pessoas estão envelhecendo aceleradamente, né? Com 20 anos você já começa a ter uma perca de colágeno grande. E aí você tem que começar a repor colágeno desde os 20 já. Não tem assim um tempo, né? Manchas solares, rugas, linhas de expressões, a partir dos 20 anos você já tem que começar a tratar. E o homem, como que é? O que, que ele mais procura? Homens, agora que eles estão começando a ficar vaidosos, né? Mas a maior preocupação são com as rugas mesmo, né? Não é nem a questão de deixar, né, o rosto mais quadrado, que tem também essa Sim. opção, né, que está em alta,
mas a maior preocupação dos homens hoje é com a pele mesmo, com a firmeza da pele, com flacidez e com as rugas. Pois é, você tem todo esse teu lado, né, de estética. Eu sei que você faz muito curso fora, você busca muita atualização, né? Mas agora você resolveu ser escritora. Eu quero saber dessa história, porque eu acho que tem um lado meio místico aí, né? Sim, tem mesmo. Então, o livro, né, que é o meu livro que eu escrevi agora, para quem não conhece ainda, é Persistir ou Desistir, né, o nome do meu livro, que eu lancei na quinta-feira passada lá na Casa da Cultura. Ele foi assim um lance muito louco, porque eu nunca na minha vida imaginei escrever um livro. Eu nunca nem tinha lido um livro, para você ter uma ideia. Assim, foi uma, né? E aí eu fui num evento final do ano passado, né, de cura emocional, e aí eu me deparei com assim, feridas emocionais que eu tinha muito grandes, sabe? Nem eu sabia que eu tinha. Traumas. Traumas emocionais. E aí, porque todas nós temos uma criança ferida dentro da gente Sim. e a gente, né, não sabe, a gente carrega para a vida. E aí lá nesse evento, eu tava lá passando por um processo de cura e tal, e aí Era um evento religioso? ele não é Não. religioso, né? Mas tem uma Sim. religiosidade envolvida, Questão né? espiritual, Isso, né? uma espiritualidade envolvida. Aí o que aconteceu? Lá nesse evento, uma pessoa veio falar comigo, né? Uma pessoa usada por Deus para falar comigo. E ela chegou, né, lá no evento e falou para mim que Deus tinha mandado eu escrever um livro contando a minha história de E você vida. conhecia essa pessoa? Nunca vi na minha vida, né? Agora eu sou amiga dela, mas nunca tinha visto na vida. E ela chegou para mim e ela falou assim, ó, Deus mandou dizer para você que é para você escrever um livro contando a tua história, porque através da tua história, né, você vai salvar a vida de muitas mulheres, né, que vão se conectar com a tua história e aí você vai ajudar emocionalmente essas mulheres. Aí ela falou assim para mim, mas Deus mandou perguntar para você quem é você. E eu não sabia responder. É uma pergunta difícil, né? Exatamente. A gente nunca sabe quem é a gente na verdade, Isso. né? Ela me veio assim, caiu com uma bomba essa história, porque ela me fez essa pergunta e falou: quem é você? E eu comecei a responder, tipo, sou a Lana. Não. Eu falava, não, você não é a Lana. Quem é você? E eu falei, biomédica? Não. Mãe, esposa? Não. Quem é você? Eu quero saber quem que é você. E eu não sabia responder. Falei, não sei responder, então não sei quem que sou eu. E eu já tava, assim, numa vibe de emocionalmente muito abalada, porque eu tive uma perca muito grande, uma pessoa que eu amava muito, que era minha avó, né? E aí acabei entrando num luto muito profundo e fui desleixando, assim, com a minha vida por conta desse... Entrei numa depressão pós-luto, digamos assim, né? E aí eu já tava naquela coisa emocional que eu já tava enlutada, eu já não sabia mais quem que era eu já não sabia mais nem o que eu gostava de comer. Já não me arrumava mais, estava desleixando comigo mesmo, assim, não sabia quem que era eu. Então, ali aquela pergunta caiu como uma, né, uma luva, tipo, quem é você? Eu não sabia responder. E aí ela falou, você é filha? Deus mandou dizer que você é filha dele, em primeiro lugar. A resposta para tua pergunta é essa. Você é filha. E se coloque no lugar de filha. Você não precisa ficar carregando fardo o tempo inteiro, tentando mostrar para todo mundo que você é forte o tempo inteiro. Né? Porque antes de você ser tudo, você é filha, então descanse, porque você tem um chamado muito Precisa grande. ser cuidada também. Precisa ser cuidada também. Exatamente. E aí ela falou assim, ó, você vai escrever esse livro, né? E você tem a minha ajuda total, porque ela também é uma escritora. E aí ela tinha até saído de um evento, ela abriu mão de ir no evento que ela tinha ido, porque Deus mandou ela falar comigo lá naquele evento que eu estava. Meu Deus! E ela falou assim, Não é louco eu isso? abri mão de estar lá, não lembro que país que ela falou, para receber um prêmio de escritora, porque Deus falou, não, você vai estar lá nesse evento no final do ano, porque você tem uma mensagem para entregar para alguém que está lá. E aí era eu, no caso, né? E aí ela falou comigo, ela falou, eu vou te ajudar, só que você tem 15 dias para escrever esse livro. E foi bem entre Natal e Ano Novo ali, sabe? Então foi. E eu pensei, meu Deus, tá bom, eu aceito, vou escrever o livro, mas como que eu vou escrever um livro se eu nunca escrevi um livro? Eu nunca li um livro. Eu nem sei por onde começar um livro, não, né? Não tenho expectativa nenhuma disso aí. E aí eu sentei, peguei o notebook, sentei. Eu escrevi o livro em 2 dias.
Como assim? 2 dias. Quantas páginas? 150 páginas. Meu Em Deus. 2 dias. Então, tipo, a escrita do livro foi tudo do meu coração mesmo, sabe? Até Deus falou assim: não precisa se preocupar, que as palavras eu vou pôr no teu coração. Então vai ser algo que vai ser leve, assim, né? E eu fui escrevendo, e aí. Fluiu. E nem eu sabia que a minha história era tão forte, sabe, Cris? Eu não sabia por quê. Porque na vida da gente, a gente pode ter vários tipos de dores emocionais, né? São 5 tipos de dores emocionais que a gente pode ter. Rejeição, traição, abandono, injustiça, né? E também a humilhação. E quando eu me deparei, quando eu fui ver, ao escrever a minha história, eu comecei a perceber que eu tinha todas elas. Eu acho que todos temos Todos todas, têm, né? A gente que não exatamente. percebe. Você falando agora, assim, bem rapidão, eu processei aqui, né? Todos nós já passamos por tudo isso. Todos. E De não, alguma forma. Em exatamente. algum nível também. Né? Exatamente. E eu não tinha noção de que minha história era tão forte. Lá no evento eu tinha uma ferramenta que a gente fazia que a gente contava as histórias, sabe? Um para os outros, assim, num grupinho. E aí, quando eu terminei de contar a minha história, aí um rapaz olhou para mim e falou assim: Nossa, moça, falou assim, como que você aguentou tudo isso? Se fosse eu no teu lugar, já tinha desistido faz tempo. Ele falou: Nossa, tua história é muito forte, você é muito foda. Ele falou. Aí, tipo, me deu um estralo aquilo. Eu pensei, nossa, mas não é que é mesmo? Eu passei por tudo isso a vida inteira e eu não tinha me tocado quanto a minha história era bonita, sabe? Aí, quando veio o livro, eu escrevendo, que eu comecei a ver que realmente eu tinha todas aquelas feridas, né? E aí, eu mesma, sozinha, tive que escolher. Por isso que o nome do livro é Persistir ou Desistir, né? Eu podia ter escolhido desistir dentro de todas as dificuldades que eu passei, mas em todo momento eu, mesmo inconscientemente, escolhi persistir ali diante da, né, Tá, e de dificuldades. todas essas 5, né? Essas 5 feridas, vamos dizer assim, Uhum. qual que te machuca mais? Eu acho que o que me machucou mais de tudo foi a humilhação e a traição. As duas, assim, que mais pega forte, né? Traição porque traição não é só de relacionamento, Sim, né? sim, não, não. Teve traições de relacionamento, mas também teve traições de amizades, né? Traições dentro da própria família. Então, traição não é só de relacionamento, é de Sim. amizades, de família, né? Então, tive É de bastante. relacionamento, mas não Exatamente. amoroso, né? Exatamente. Não amoroso. Mas também teve amoroso, Quer mas dizer, também assim, é amoroso, né? também é Porque amoroso. família é amor, Aham, né? Muito exatamente. esse E a envolvimento. humilhação, porque assim, a humilhação teve vários casos isolados, assim, né? Não de uma pessoa chegar e teve, né, uma pessoa chegar e humilhar, mas assim, a parte da humilhação foi mais questão de trabalho. Assim, logo que, né, teve alguns casos também na faculdade, porque agora depois de adulta no caso, né, que eu descobri que eu tenho TDAH severo. Uma coisa que eu não sabia, e eu acredito que muitas pessoas sofrem com isso e não sabem também, sabe? Então esse é um lado É que também. faz pouco tempo que começou a se falar em TDAH, né? Isso, no meu Em caso, autismo, que agora isso, está muito em alta, exatamente. e eu acho assim, todos nós temos algum nível né, Sim, de exatamente. TDAH, de Aham. autismo, enfim. E assim, na faculdade, questão de. Eu sempre fui muito inteligente, mas eu nunca funcionei bem sob pressão. E a faculdade, sabe? A gente É tem muita pressão, pressão, né? sim. Então, às vezes, nos estágios, você ia fazer estágio e as pessoas ficavam te pressionando, fazendo perguntas e eu travava. Então, eu tive vários casos isolados, assim, disso, de pessoa chegar e ficar fazendo pergunta surpresa para mim e o meu cérebro bloquear, sabe? Aí elas falavam assim: ah, mas você não sabe o que responder? Nossa, a outra lá sabe tudo, você não sabe nada. Entende? Esse tipo de caso, assim, de Sim. humilhação. Quando era pequena, em apresentações de escola, e tudo isso foi marcando, né? Então, assim, as duas que mais pegaram forte em mim realmente foi a humilhação e a traição. E a partir do momento em que você colocou isso no papel, você conseguiu desbloquear esses sentimentos? Consegui, através da PNL, que é uma técnica de reprogramação Sim, mental, né? mental. Nossa, foi libertador. Foi o que libertou minha vida, na verdade, assim, me desbloqueou em todas as áreas. Até se não fosse PNL, eu não estaria aqui hoje, porque eu não falava assim em público e muito menos gravava vídeos ou fazia entrevistas assim de jeito nenhum.
Até por isso, um dos motivos, assim, da minha carreira como profissional é nunca ter conseguido crescer na carreira profissional, porque eu queria ser boa no que eu fazia escondido, entende? Queria Nossa. aparecer. Exatamente. Então, é forte, né, você Sim. pensar assim por esse lado, mas é o que eu coloquei lá no meu livro, que às vezes as feridas que te causam no decorrer da vida, na infância, não fica só ali. Você carrega para o resto da vida, né? E vai gerando bloqueios. E se você não for forte o suficiente para aceitar, trazer para o teu consciente e superar e, né, ver a forma de ver aquilo e você mesmo se desbloquear, você começa a continuar ali o ciclo e não desbloqueia nunca, É, né? e a mente da gente é muito louca, assim, né? Uhum. Porque associado a tudo isso vem toda aquela questão de crenças limitantes Isso. que vem andando Exatamente. aí de geração em Maldição hereditária, né? geração, né? E a questão Uhum. cultural, tem Sim, tudo isso e que vai, exatamente. mesmo que a gente diga, não, eu estou liberta, você nunca tá. Nunca tá Você liberto. nunca tá, né? Exatamente. O nosso Você cérebro acha, né, que e tá. isso, o nosso cérebro é um computador, né. É, Você tem a capacidade de reprogramar ele, então você sim. programa da forma com que você quer ele. Só que a gente tem que saber usar as ferramentas certas, né. Quantos cursos nessa área você fez? De PNL, agora foram 3 ano passado, né. Agora me formei agora foi em fevereiro desse ano. Eu fui fazer um treinamento de PNL, aí eu me formei em perita em PNL, reprogramação neurolinguística, daí que é a PNL, para terapias assim em grupos, né? E também individuais, mas agora eu tenho o diploma, né, de terapeuta, no caso, para trabalhar com a PNL. Pois é, mas pelo que eu estou percebendo, esse teu processo de cura, vamos se dizer, Sim, ele envolve várias técnicas. Não foi só essa questão nesse evento que você foi, que aconteceu aham, esse lance do livro. Então, você fez uma somatória de tudo que você buscou esse tempo todo. exatamente. Na verdade, a mudança ali de chave na minha cabeça começou através de uma série que eu assisti na Netflix. Se chama Uma Nova Mulher, essa série. E aí era uma série sobre constelação familiar. E eu assisti aquela série e quando eu vi aquilo, né, aquelas ferramentas de constelação acontecendo, eu olhei para aquilo e falei, eu preciso disso. Eu preciso disso. Eu preciso ver o que está errado no meu núcleo familiar, o que está acontecendo, que não me permite, né, que a energia do ambiente não me Sim. permite eu expandir, né? E aí eu fui atrás da constelação. E aí eu fiz uma ação de constelação familiar e me apaixonei mais ainda. E aí eu comecei a ir buscando informações, né? Comecei a ir atrás de tudo isso que você falou, maldição hereditária, ciclo, né, relacionamentos e tal. E aí que eu conheci a PNL, através de um evento que eu participei de PNL, que daí eu fiquei mais fascinada ainda pela PNL. E que começou, a minha história com a PNL, e eu fui em eventos, fui em outro evento, fui em outro evento, e aí fui me apaixonando cada vez mais, até que agora, por último, eu decidi, né, através do livro também, eu decidi que aí eu precisava me especializar na PNL, porque, né, de certa forma, ela vai agregar na minha carreira como terapeuta agora, né, para ajudar outras pessoas, né? Eu tenho que ser curada para eu poder curar, então não tem como eu ajudar outra pessoa a se curar se Sim. eu não tiver curada, né? Então, eu fui me curar para poder agora ajudar outras pessoas a se curarem também. E você se encontrou nesse lance de escrever livros, porque é autoajuda, né? Autoajuda, exatamente. É um processo que tem me ajudado também, porque através, né, escrever o livro foi um desbloqueio muito grande na minha vida, assim, porque era uma coisa que eu achava que eu não tinha capacidade, né? A partir do momento que eu vi que era possível, que eu tinha capacidade, que eu consegui, eu já comecei a desbloquear dentro da minha mente, né, outras possibilidades. Por exemplo, vir aqui hoje, né, falar um pouquinho, contar a história. Já estou planejando também começar com palestras, né, com pequenos grupos de autoajuda. E lá depois do livro também acabou aparecendo a oportunidade de eu ser convidada. Eu fui convidada para me tornar uma das fundadoras da LARJ, da Academia de Artes e Letras do Rio de Janeiro. E aí eu aceitei, dia 25 de janeiro eu fui lá para o Rio de Janeiro, recebi a posse, tudo tá? Então eu sou uma das fundadoras da LARJ também, da Academia de Artes e Letras, e pretendo
se Deus quiser, trazer esse projeto para o Paraná também. Nossa, que Agora, bacana. Mas o uhum. que que tem a ver o teu livro com a Alarde, no Rio de Janeiro? A Alarge, ela é uma fundação de escritores, na verdade, né? Sim, E a partir do momento que eu me tornei uma escritora, e a Alarge estava iniciando, fui indicada, entendi. Mas entendeu? essa Para pessoa que te convidou a escrever o livro, ela faz parte dessa faz associação? parte da Alarge, que inclusive ela é dona da editora do livro, que, que lançou meu livro, que me ajudou em todo o processo do livro, né? E E no você já primeiro está planejando o segundo? já tô. Na verdade, já está em andamento o segundo livro, que agora vai ser Quem Sou Eu, o nome do livro. E esse livro ele é um projeto de coautorias. Então, ele vai ser o seguinte: como eu, né, tive que reencontrar o meu eu, por isso que o Sim, nome é Quem Sou Eu, porque eu tive que descobrir quem eu era, né, nesse processo. E assim como eu, tem várias outras mulheres que também passaram por, né, ou estão passando ainda por processos de descoberta, de autodescoberta. Então é o seguinte, esse livro vai ser assim: cada capítulo uma mulher diferente contando a sua história de superação, ai, né? tipo uma coletânea. Isso, uma coletânea de histórias ali, uma, né? Uhum. Sobretudo relacionamento abusivo, né? Violência obstétrica, todo tipo de, né? De traumas e como que superaram, né? Como que passaram por essa dificuldade. E aí esse livro está iniciando o processo dele agora. No caso, ainda tem vaga, né? Se alguém quiser participar do livro, e é só entrar em contato comigo, né? E aí, dentro de 3 ou 4 meses, esse livro também já vai ser lançado. Tá, mas eu queria te fazer uma pergunta. Quem é a Lana? Agora eu entendi que eu não estou aqui por acaso nesse mundo, né? Que eu não vim aqui só para Para passar passar de em conta. brancas Exatamente, nuvens. exatamente. Eu decidi que eu quero, né, viver, deixar um legado. E eu entendi que eu sou a Lana, uma mulher que carrega consigo uma luz muito grande. E que eu tenho um potencial que nem eu mesmo imaginava, né? Que eu sou uma mulher forte, eu sou uma mulher que conseguiu vencer muitos obstáculos, né? Que eu não tenho problemas, eu tenho dificuldades, obstáculos, na verdade, e muitos ainda vão aparecer, né? Sim. Mas agora eu entendi que eu sou forte o suficiente para eu conseguir, né? Vencer cada adversidade que vir eu consigo, e eu vim nesse mundo para ser luz. Eu sou luz e através da minha luz eu quero ser luz na vida de outras pessoas. E quem quiser ler o teu livro, onde que encontra? Pode entrar em contato direto comigo, ou também posso enviar depois o link se quiser comprar online também. Ele está na plataforma para comprar online. E para entrar em contato com você? No meu WhatsApp, 429-9922-7155. Tá. E quem quiser a Lana Biomédica? Ah, quem quiser a Lana Biomédica também pode ser pelo mesmo número, né? O 429-9922-7155 na Clínica Botoclip. Fica onde? A clínica fica na Rua Marialva, número 218, no Alto da 15. Rua Maria Alva. Vamos dar uma referência? Fica 2 quadras para cima da Comunidade Vida, subindo a 15 de novembro, sentido ao postinho de saúde do Morro Alto. Sim. 1 quadra antes de chegar no posto de saúde ali, na rua que tem de frente para o posto de gasolina. Não tem erro, bem facinho. Bem fácil de Aham. achar. Mais alguma coisa que você queira falar para as mulheres, os homens também, né, que nos assistem? Sim. A mensagem que eu gostaria de deixar é: se ame em primeiro lugar. Porque o amor próprio, ele é um amor que ninguém tem a capacidade de nos dar, né? Só nós Sim, mesmos. E se amar em primeiro lugar, todo mundo tem um potencial que pode ser que ainda não tenha sido descoberto, né? E aonde está a tua maior dor, aonde está o teu maior trauma, é onde está o teu maior dom também. olha que lindo. Uhum. É E é isso. transformar dor em amor, né? Isso. E a gente não tem problemas, né? Problema tem uma pessoa que está no leito de hospital com câncer terminal. Essa pessoa tem um problema. A gente tem dificuldades, né? A gente tem Sim, obstáculos que são totalmente possíveis de superar, só depende da gente mesmo. com certeza. Bom, foi um prazer conversar com Obrigada, você, Ceci. né? Trazer essa
São exemplos de vida, Sim. né? Que eu tenho certeza que muitas pessoas, ao assistirem, né, Sim. acabam se identificando. Sim, e vai ser um prazer, né? Quem quiser adquirir né, o meu livro, Sim, também pode ser que se conecte com a minha história e descubra também um novo potencial que nem sabe que exista, né? E possa resolver sua criança interior de maneira tão leve, tão agradável. e ser feliz, E né, ser Ana? feliz. É importante viver hoje e ser Com feliz, né? certeza. Uhum. Obrigada mais uma Obrigada eu. vez, obrigada a você que nos acompanhou. Continue ligado no seu portal www.redesudnoticias.com.br.